Muito bem. Vamos lá, pessoal. Hoje, vocês estão vendo aí que o assunto fixado, eu botei só o nome da nossa live, nosso encontro de segunda, né, o Começando Direito, porque eu vou tratar com vocês de dois assuntos diferentes, e aí ficou difícil de escrever tudo aqui no comentário, ia ficar um comentário muito grande. Vou tratar com vocês de dois assuntos, duas novidades aí. Uma delas relacionado à publicação agora da instrução normativa da Receita Federal sobre o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB. Vou comentar com vocês sobre, portanto, esse assunto e também sobre uma questão relacionada à invalidade, se invalidade tem prazo ou não tem prazo para ser arguída, e se tem prazo, que prazo seria esse? Questão que foi trazida à lume aí no informativo 857 do Superior Tribunal de Justiça, em uma decisão da terceira turma, ao julgar um caso relacionado a uma cláusula de não concorrência. Então, dois assuntos aí, duas novidades no radar que eu selecionei para a gente bater esse papo. A instrução normativa da Receita Federal, trazendo aí a questão da regulamentação da atuação dos órgãos cartoriais, dos órgãos registrais, na alimentação, né, no fornecimento de informações necessárias a alimentar o cadastro imobiliário brasileiro, né, um cadastro que foi criado pela Lei Complementar 214 de 2025, da reforma tributária, e que está aí em fase de implementação e que será alimentado por várias fontes de informação que serão compartilhadas entre as receitas federais de múltiplos órgãos federativos, entes federativos. Então, Receita Federal, receitas estaduais e receitas municipais, que terão acesso a essas informações cadastrais imobiliárias alimentadas neste cadastro. Vou começar pela questão da invalidade, e aí a gente depois passa a essa questão aí da Receita Federal, do Cadastro Imobiliário Brasileiro. Beleza? Bom, no informativo de jurisprudência 857, o Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar uma cláusula de não concorrência, estabeleceu ali uma importante distinção no que se refere à invalidade das cláusulas contratuais e da invalidade dos próprios negócios jurídicos, quando a invalidade é tamanha que o negócio jurídico não possa ser preservado, né, em razão daquela invalidade. E aí os graus de invalidade foram tratados nessa decisão, separando-se aquilo que seria uma invalidade num grau mais leve, a anulabilidade, e uma invalidade num grau mais alto, que seria a nulidade ou nulidade absoluta, como muitas vezes aparece na legislação brasileira. Certo? Então vamos começar por aí. Quando a gente realiza qualquer tipo de negócio jurídico, qualquer tipo de contrato, existe a necessidade de que o nosso negócio, de que o nosso contrato, ele preencha certos requisitos para que ele possa existir juridicamente e que ele possa valer, ter validade jurídica, que é o que vai dar, então, a aptidão para esse nosso negócio, esse nosso contrato, a aptidão para que ele possa realmente produzir efeitos relevantes na vida daquelas partes, das pessoas envolvidas naquele negócio. Então eu preciso preencher certos requisitos para que o negócio exista. Esses requisitos também deverão ser atendidos no que se refere ao plano de validade, esse negócio deve ser válido, para que então ele possa produzir seus regulares efeitos na esfera jurídica dos envolvidos. A gente costuma falar em direito, gente, na famosa
escada ponteana. O que é escada ponteana? A escada ponteana é uma forma como Pontes de Miranda, no seu brilhantismo jurídico, buscava explicar figurativamente como é que esses três momentos vão aparecer: a existência, a validade e a eficácia. E Pontes de Miranda explicava que era como se fosse uma escada. No primeiro degrau haveria a existência, no segundo degrau dessa escada a validade, no terceiro degrau a eficácia. De modo que seria preciso subir um degrau de cada vez. Então, para que se chegasse à produção de efeitos, eu precisaria primeiro verificar da existência jurídica do ato, depois da sua validade jurídica e, por fim, por último, aí sim, né, verificar se produziu regulares efeitos. Há críticas a esse modelo de explicação teórica? Sim, há críticas. Inclusive, há situações excepcionais em que um ato, mesmo não tendo sido válido, ele teria produzido certos efeitos e teria alterado a vida das pessoas, gerando inclusive ações de responsabilidade civil. Mas aqui, para o fim didático que eu preciso, a gente pode considerar a solução pontiana como uma boa solução de partida. Então eu tenho um primeiro degrau, que é o degrau da existência, um segundo degrau, que é o degrau da validade, e um terceiro, que é o degrau da eficácia. O que teria nesse primeiro degrau, que é o degrau da existência? A gente está falando aqui de existir para o mundo jurídico, e não apenas existir para o mundo dos fatos. Existir como um fato jurídico relevante. A existência jurídica de um negócio, a existência jurídica de um contrato, vai depender da presença de alguns elementos substanciais, alguns elementos substantivos indispensáveis para qualquer negócio jurídico ficar de pé. Lembrando que contratos são negócios. Então, quando eu falo aqui negócios jurídicos, vale para os contratos. Que elementos substanciais seriam esses? Que elementos essenciais seriam esses que precisariam estar presentes para que o ato exista juridicamente? Bom, vamos lá. Eu preciso que existam sujeitos presentes nesse negócio. Eu preciso que sujeitos estejam presentes. Então, se o negócio é algo que as partes praticam no âmbito da sua vontade para a produção de efeitos, e os contratos estão inseridos nesse contexto, eu preciso ter partes, eu preciso ter agentes, sujeitos que estejam ali presentes com interesse em manifestar alguma vontade, com o propósito de manifestar alguma vontade. Então eu preciso que existam sujeitos envolvidos nesse ato. Se eu tenho sujeitos envolvidos nesse ato, eu já preenchi o primeiro requisito. Veja que eu estou falando de existência aqui. Eu não estou dizendo que esses sujeitos são capazes, ou que eles possuem alguma deficiência, ou que eles precisariam ser representados ou assistidos. Esse é um segundo passo. Primeiro, eu preciso que exista um ou mais sujeitos sobre o que aquele negócio diga respeito. O segundo elemento que precisa estar presente para que aquilo exista juridicamente, para que a gente esteja falando de um ato jurídico relevante, o segundo elemento é que precisa existir um objeto, ou seja, o ato tem que ser praticado para algum propósito. Eu preciso ter minimamente um objeto para o que se dirige o negócio. Então, um ato que não tem propósito, que não tem objeto, que não tem não busca produzir nenhum tipo de efeito, não é juridicamente relevante. Então eu preciso que esse ato praticado seja dirigido a algum objetivo, eu preciso de um objeto. Segundo, então, primeiro, a presença de um sujeito, segundo, a presença de um objeto. Terceiro, eu preciso que de alguma maneira a vontade exista, que exista ali uma vontade, que aquele sujeito ou parte daqueles sujeitos tenham a vontade de produzir algum efeito em relação àquele objeto ou àquele objetivo. Se eu tenho um agente, se eu tenho um objeto, e se eu tenho uma vontade, e eu não estou discutindo aqui a qualidade desses elementos, eu estou falando genericamente,
se eu tenho um agente, se eu tenho um objeto, se eu tenho uma vontade, esse negócio existe, ou seja, ele juridicamente é relevante para que eu tenha que avançar analisando esse ato. Se isso está presente, eu já posso dar o segundo passo. O segundo passo consiste em verificar se esse agente, esse sujeito, era ou não era capaz de manifestar vontade. Então, eu agora já estou olhando para a validade. Eu já sei que existe um ato, porque existe um sujeito. Agora eu preciso saber se esse ato é válido a partir da verificação se esse sujeito, ele tinha ou não tinha capacidade para praticar aquele ato. E se tendo capacidade, se ele estava legitimado à prática daquele ato. Capacidade mais legitimação. E aí eu vou verificar ali, ele é maior, ele é capaz, ele é solteiro, ou ele é casado, ele podia praticar o ato sozinho, ele precisava praticar o ato acompanhado do cônjuge. Eu vou fazendo os elementos de verificação para aferir a capacidade e a legitimação desse sujeito para aquele negócio específico. Se estiver tudo certo, ele é um agente capaz, ou se não era, ele estava devidamente representado pelo seu representante legal, ou assistido, se ele era um relativamente incapaz, se a questão da legitimidade foi atendida, se tudo isso foi preenchido, então, sob o ponto de vista do sujeito, o ato existe e é válido. Sob o ponto de vista do sujeito, ele existe e é válido. Se faltar algum desses elementos, aí o ato até pode existir, mas poderá haver ali uma invalidade em um grau maior ou menor, conforme o caso concreto. O segundo item é o objeto. Então eu já sei que existe um objeto, porque eu já verifiquei isso no plano da existência, então eu sei que existe um objeto, um objetivo para o que aquele ato foi praticado, e agora eu tenho que analisar se esse objeto para o que as partes estão dirigindo a sua vontade, se esse objeto ele é lícito. Se ele é lícito, se é um objeto que ele é permitido por lei ou não proibido pelo ordenamento jurídico, né? Então, eu preciso saber se existe ali uma licitude do objeto. E, além de ser lícito esse objeto, portanto, não proibido por lei ou expressamente permitido, conforme o caso, eu preciso saber se esse objeto ele é determinado ou, ao menos, determinável, se eu tenho como, de fato, identificar corretamente qual é o objetivo que as partes pretendem com aquele ato negocial. Se for um objeto indeterminável, eu não vou conseguir extrair efeitos do ato, porque eu não vou conseguir identificar corretamente quais são esses efeitos. Então, se o objeto é indeterminável, eu não consigo extrair efeitos válidos, justamente porque eu não consigo identificar com segurança jurídica que objetivo seria esse. Então, eu preciso que esse objeto seja lícito, que ele seja determinado ou ao menos determinável. E também preciso que esse objeto seja possível, porque às vezes ele até é lícito por não ser proibido, ele até é determinado, mas ele é impossível. O que se pretende ali não está dentro da capacidade humana de produzir, ou existe uma impossibilidade jurídica de se alcançar aquele resultado. E aí a impossibilidade também invalida o ato, porque eu não vou conseguir tirar dele os efeitos desejados. Então eu preciso que esse objeto seja lícito, que ele seja determinado ou determinável e que ele seja possível. Beleza. Se tudo isso estiver ok, então o meu ato é existente e válido também quanto ao objeto. Então eu já sei que ele é válido quanto ao sujeito e agora eu já sei que ele é válido quanto ao objeto. Também em relação ao objeto, gente, a questão da licitude e da ilicitude do objeto, ela também pode passar por questões que são de invalidade mais grave, e, portanto, uma nulidade absoluta, ou questões de invalidade mais leve, o que seria uma anulabilidade, não uma invalidade menos grave, a depender de qual é o interesse jurídico que está sendo violado ali por aquele objeto que apresenta uma contrariedade ao ordenamento jurídico.
é algo que viola o interesse coletivo, uma norma de ordem pública, ou é algo que viola apenas um interesse particular, um interesse privado, e uma questão que, portanto, deve ser objeto de questionamento por aquele sujeito que foi diretamente prejudicado. Então aqui eu também posso ter graus diferentes de invalidade. Assim como na questão do sujeito eu posso ter graus diferentes de invalidade, aqui na questão do objeto também posso ter graus diferentes de invalidade. Por último, mas não menos importante, eu tenho a questão da vontade. E a vontade, que eu já vi que ela precisa existir, a vontade ela vai se desdobrar em dois requisitos de validade importantes aqui. A vontade enquanto vontade livre, consciente e de boa fé, uma vontade que deve ser manifestada de maneira livre, consciente e de boa fé, e a outra vertente é uma vontade que deve ser manifestada por uma forma prescrita em lei, quando obrigatória a forma de manifestação, ou pelo menos por uma forma não proibida na lei. Então, eu preciso saber como é que essa vontade é internamente, se ela é de fato uma vontade livre, se ela é de fato uma vontade consciente e se ela é de fato uma vontade de boa fé. E eu preciso saber, do ponto de vista formal, da maneira como eu declaro essa vontade, se essa vontade ela foi declarada por uma forma exigida por lei, quando exigida, ou ao menos não proibida. Tá? Então eu tenho o aspecto essencial da forma, substancial da forma ali, e eu tenho o aspecto exterior o aspecto essencial da vontade, né, substancial da vontade, e eu tenho o aspecto exterior da vontade, que é a forma de manifestação de vontade. E aí aqui eu vou ter ali, nesse contexto, a questão também da invalidade possível dentro dessa história. Vamos dizer que a minha vontade tenha sido viciada, ou seja, defeituosa. A minha vontade ela não foi manifestada de forma consciente porque eu fui enganado. A outra parte me induziu ao erro, me enganou, me prestou falsas informações, me disse que o negócio teria uma certa finalidade, na verdade esse negócio teria outro, e com essa indução ao erro, com esse dolo, me produziu uma divergência entre o que eu realmente queria e aquilo que eu estou encontrando como realidade do negócio. Né? Isso me trouxe ali um prejuízo. Eu tenho aqui um vício de consentimento baseado no dolo da outra parte, na má fé da outra parte, que me permite anular o negócio. Então aqui há uma invalidade em relação ao dolo. E há situações em que a vontade, por exemplo, é obtida sob coação, sob grave ameaça, em que, uma vez cessada essa ameaça, também ali é possível se questionar a qualidade daquela vontade. Enfim, tem uma série de circunstâncias em que a gente vai olhar se aquela vontade foi livre, se aquela vontade foi consciente, se aquela vontade foi externada de boa fé, e sob o aspecto formal, se aquela vontade observou a forma prescrita em lei, uma escritura pública, por exemplo, ou se ela, ao menos, adotou uma forma não proibida, né? Forma escrita, quando a lei proibia que ela fosse verbal. Né? Às vezes a lei diz assim, não pode ser pelo silêncio, mas qualquer outra forma expressa é válida. Então aí eu vou olhar qual é a forma que a lei exige, se é que exige alguma, se há alguma forma proibida para que ela não seja adotada, e aí, se a minha vontade estiver ok, sob o ponto de vista substancial, e estiver ok, sob o ponto de vista formal, eu preenchi todos os requisitos necessários à validade do ato. Então, o meu ato existe, o meu ato é válido e ele vai estar ali, portanto, apto a produzir os regulares efeitos. Beleza. Então, essa é a base do teor, né, do contexto desse primeiro ponto da nossa live de hoje. Eu tenho que entender que isso está contextualizado naquela lógica de que um negócio jurídico, para produzir efeitos regulares, ele precisa existir juridicamente e ser válido. Caso ele seja inválido, dependendo do grau da invalidade, isso vai afetar, evidentemente, a capacidade desse ato de produzir efeitos. Os seus efeitos, de alguma forma, serão questionáveis justamente pela invalidade presente naquele ato. Chegou aqui uma pergunta do meu querido Homero Pacheco.
Uma nulidade absoluta de 40 anos convalesce com o tempo? O código de Clóvis Bevilacqua não falava nisso, só o de 2002. Vamos lá. Homero, essa pergunta é excelente. Tá? Eu diria até que ela é mais relevante, em certa medida, do que até o julgado do STJ no que se refere... Opa, mexi na câmera aqui, quase que eu faço uma bobagem. No que se refere a você saber distinguir. É tão, se não é mais, é tão relevante quanto você saber distinguir graus de invalidade e saber a diferença nas consequências, né, quando é anulabilidade e quando é nulidade. Mas vamos lá. Eu vou responder a sua pergunta, Homero, já entrando no aspecto dos graus de invalidade, porque esse é um ponto muito importante aí. Então vou repetir a pergunta do Homero. O Homero diz, existe uma nulidade absoluta num ato praticado há 40 anos. Como é que fica isso, já que a nulidade não convalesce, é o que diz o Código Civil de 2002, o Código Civil expressamente de 2002 diz que a nulidade não convalesce, ou seja, o tempo transcorrido não muda o fato de que algo que é nulo vai permanecer nulo, e que o juiz também não pode deixar de conhecer a nulidade quando ela lhe é provada, quando ela lhe é apresentada. Então a nulidade absoluta ela não pode ser confirmada pelas partes, ela não pode ser corrigida pelo juiz e ela não pode deixar de ser apreciada quando presente é o artigo 169 do Código Civil de 2002. Mas vamos começar separando aqui os graus de invalidade. Então eu dizia que a gente tem 2 graus de invalidade no nosso sistema civil atual. O Código Civil de 2002 traz para a gente a invalidade dividida em 2 graus diferentes. A nulidade absoluta, a invalidade mais grave, porque ela atinge o interesse coletivo, interesse público, ou matéria de ordem pública, ou seja, uma matéria que até pode dizer respeito a um sujeito em concreto, mas que é uma matéria que interessa a toda a coletividade. Ali ela pode até dizer respeito ao André ou ao João, mas aquele assunto, aquele tema, aquele ponto é um ponto de interesse coletivo e, por isso, de ordem pública. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que o ato tenha sido praticado por um absolutamente incapaz, sem representação legal. E a sua absoluta incapacidade caracteriza, portanto, uma vontade deficiente. E o nosso sistema jurídico, ele trata da proteção dos absolutamente incapazes como uma matéria de ordem pública. Então, o nosso sistema, ele considera que a incapacidade absoluta não é algo que prejudica apenas ao incapaz, mas algo que deve ser cuidado por toda a coletividade. A proteção ao vulnerável e incapaz deve ser algo que interessa a toda a coletividade. Ainda que no caso concreto seja uma pessoa em particular que está sendo prejudicada na sua incapacidade, o ordenamento toma aquilo como de interesse público e diz, eu vou proteger essa pessoa porque me interessa proteger todos os vulneráveis em posição equivalente. Então eu tenho ali uma matéria, uma questão de ordem pública. E aí o legislador vai dizer o seguinte, se o negócio é praticado pelo absolutamente incapaz, sem representação legal, esse negócio é nulo. É nulidade absoluta mais alto grau de invalidade. Consequência, se o juiz se deparar com isso, ele deve, não é ele pode, é ele deve declarar aquele ato como um ato nulo. Como a decisão dele é declaratória, a decisão dele retroage como se aquele ato nunca tivesse praticado. Retroage ao momento em que a vontade foi manifestada, ao momento em que o ato foi praticado, como se aquele ato nunca tivesse existido. Então, a nulidade, ela vai gerar uma declaração judicial sobre ela, nulidade absoluta, retroativa ao momento em que o ato foi praticado, como se ele nunca tivesse existido.
há então um interesse negativo ali, que é o de retornar as partes ao estado anterior, apagando-se ou tentando-se apagar, pelo menos, os efeitos que aquele ato produziu. Desfazer os efeitos daquele ato. Se não for possível desfazer exatamente os efeitos, você compensa sob a forma de indenização, mas você vai, tanto quanto possível, buscar desfazer aquele negócio jurídico, né? Retroagir o efeito daquela decisão para apagar o que foi produzido. Beleza? Então, eu tenho um juiz que tem o dever de declarar aquela nulidade, inclusive de ofício, se ele identifica a presença dela, e por isso não tem um prazo. Né? Essa nulidade pode ser invocada a qualquer tempo. Ela pode ser questionada a qualquer tempo. Então, pegando o exemplo do Homero, aí 40 anos atrás. Esse ato foi praticado há 40 anos atrás. Eu poderia hoje invocar essa nulidade olhando para a literalidade da lei? Sim, eu posso hoje, 40 anos depois, pedir em juízo que seja declarada a nulidade daquele ato praticado 40 anos antes. E que a decisão declaratória, né, retroaja, devolvendo as partes ao estado anterior. Só que aqui entra o ponto muito, muito importante a considerar, tá, gente? Que é o seguinte: a nulidade absoluta, ela tá lá. Ela não convalesce, ela não desaparece. Ela pode ser reconhecida a qualquer tempo. Isso está expresso no artigo 169 do Código Civil de 2002. André, mas há 40 anos atrás não tinha o Código Civil de 2002. E a lei que deveria ser utilizada seria do Código 16, certo? Certo. Artigo 2035 do Código Civil diz que a gente deve considerar a lei da época para considerar a presença ou a ausência dos requisitos de validade. Então eu vou olhar para o Código de 1916 para saber se aquele ato praticado 40 anos antes era realmente válido ou inválido. Vamos dizer que a gente tenha, de fato, identificado a nulidade, porque, afinal de contas, o agente incapaz que pratica ato sozinho, sem a devida representação, se ele é absolutamente incapaz, o ato é nulo, já era no Código 16 e continuou sendo no Código 2002. Então, esse ponto, ele era tratado como nulidade também no Código 16. Só que o Código de 1916, o Código de Clovis Bevilacqua, ele não era tão organizado sob o ponto de vista do tema decadência, prescrição e imprescritibilidade. Esse tema, ele era muito maltratado no corpo legislativo. Então o legislador falava dos prazos que ora eram de decadência, ora eram de prescrição, tudo no mesmo artigo. Então você cabia ao intérprete conseguir distinguir o que é que se estava ali falando. Além do que, a questão da imprescritibilidade não aparecia de forma clara, né? Não tinha um dispositivo tão claro quanto é o artigo 169 da lei atual. Entretanto, Homero, já era o entendimento amplamente majoritário, tanto em doutrina como em jurisprudência, que ao se tratar de nulidade absoluta, mesmo na vigência do Código 16, ao se tratar de nulidade absoluta, a questão seria imprescritível, ou seja, poderia ser arguída a qualquer tempo. A declaração de nulidade absoluta poderia ser feita a qualquer momento. Esse era o entendimento predominante mesmo antes. Hoje, com o Código de 2002, nem a maior dúvida, porque a lei está dizendo isso expressamente, né? É literal. Mas mesmo no Código 16, em que isso não era tão claro, a interpretação era nesse sentido. Porém, gente, voltemos ao que eu estava dizendo antes. Quando o juiz declara nulidade, ele determina que as partes retornem ao estado anterior, como se o ato não tivesse sido praticado, certo? Então eu retroajo esse ato, como se o ato não tivesse sido praticado. Tá, beleza. Retroagir, como se o ato não tivesse sido praticado. Mas para retroagir, certos efeitos foram produzidos. Na vida real, os efeitos aconteceram. E para eu retroagir
esse ato ao estado anterior de 40 anos atrás, muitas vezes há situações que são, na prática, irreversíveis. E que eu teria que resolver com pedido indenizatório. Eu não tenho mais efetivamente como voltar aquele ato ao estado anterior. Eu teria que resolver em perdas e danos. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que tenha sido a venda de um terreno. Foi feita 40 anos atrás a venda de um terreno por um agente absolutamente incapaz. Ele não poderia ter praticado aquele ato sem a devida representação legal. E ele praticou. Ele era absolutamente incapaz e foi feita a venda do bem àquele terreno. 40 anos antes. Sobre esse terreno, depois houve uma segunda venda, né? Então, tinha a primeira venda, ninguém questionou a incapacidade, o ato foi registrado, aquele comprador revendeu, vendeu para um construtor, esse construtor ali construiu, né, aprovou o memorial de incorporação, construiu um prédio de 100 apartamentos, as unidades desses apartamentos foram vendidas, há uma série de proprietários, há, portanto, 100 pessoas diferentes hoje, titulares de frações desse empreendimento, de unidades nesse empreendimento. 40 anos depois, há uma situação consolidada que eu não posso chegar agora e dizer, como a venda originária daquele terreno foi uma venda nula, porque o agente era absolutamente incapaz, então vamos demolir o prédio, tirar os 100 apartamentos, devolver o terreno ao estado anterior. Eu não tenho mais como reverter exatamente os efeitos ao status quo. Até porque eu tenho situações aqui, por exemplo, eu posso ter o uso capião, porque essas pessoas de boa fé que estão lá há 30, 40 anos, que não estavam sabendo de nada em relação à nulidade, podem vir a adquirir por uso capião. Enfim, eu tenho várias consequências desse ato que podem agora ser consequências irreversíveis. Né? Eu não tenho mais como voltar ao estado anterior. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que resolver isso em perdas e danos. Artigo 182 do Código Civil. Se reconhecida a nulidade eu não puder mais voltar ao estado anterior, eu vou resolver em perdas e danos. E aí é que está a questão, Homero, que é o seguinte, beleza, eu tenho a mera declaração de nulidade resolve? Se a mera declaração de nulidade resolver o interesse da parte, se ter declarado a nulidade do ato praticado 40 anos atrás for suficiente para satisfazer o interesse da parte, a mera declaração de nulidade, para evitar que esse ato nulo continue produzindo efeitos novos, tá tudo certo, dá para fazer isso hoje. Então, se eu tenho uma ata de condomínio que é nula, e que modificou de forma ilegal a fração ideal, como você está colocando aí, ela foi praticada 40 anos atrás, mas se eu ter a declaração da nulidade hoje resolve o problema, basta a declaração da nulidade para reorganizar as frações e para daqui para frente se ter uma vida normal, né, dentro da legalidade, beleza. Não tem prescrição, não tem decadência, é possível trazer isso à tona hoje. Mas, se não for possível, com a mera declaração de nulidade, prestem atenção nisso, se não for possível, com a mera declaração de nulidade, restabelecer o status quo e atender aos interesses da parte que está prejudicada pela nulidade, aí eu entro numa segunda questão, que é, prescreveu ou não prescreveu o direito indenizatório? Porque uma coisa é, não prescreveu o meu direito a ter a declaração de nulidade, para que aquilo não mais me prejudique daqui para frente. Mas o meu direito de ser indenizado pelo que já aconteceu no passado, para que eu desfaça efeitos prejudiciais do passado por meio de perdas e danos, esse pedido pode ser atingido por prescrição. Então vamos imaginar que essa pessoa absolutamente incapaz, que 40 anos atrás praticou aquele ato nulo, depois ela tenha alcançado a maioridade, tenha se tornado uma pessoa capaz,
ou tenha falecido e tenha sido substituída por herdeiros capazes, e o prazo correu para ela pleitear a indenização pelos prejuízos decorrentes daquela, né, escritura nula. E aí pode ser que 40 anos depois, a nulidade ela esteja lá, mas a declaração da nulidade hoje não seja suficiente para atender aos interesses dessa pessoa. E que para atendê-la eu precisaria indenizá-la, mas a pretensão indenizatória pode estar prescrita. Eu sei que não é muito fácil esse tema, é um dos mais difíceis, tanto que demorou bastante para a gente ter um entendimento razoavelmente sólido no STJ sobre isso. Isso só aconteceu aí há cerca de 10, 20 anos. Nas últimas 2 décadas é que esse entendimento foi se tornando um entendimento mais sólido. De dizer, olha, uma coisa é a declaração da nulidade, que pode acontecer a qualquer tempo. Outra coisa é o pedido indenizatório, quando não seja possível atender aos interesses da parte prejudicada apenas pela declaração de nulidade. Se a simples declaração de nulidade não permitir que eu resolva a minha vida, né, atenda aos meus interesses, se eu preciso ser indenizado pelo que já aconteceu, eu posso ter um pedido indenizatório prescrito. Mesmo que o dano tenha sido decorrente de uma nulidade que não prescreve, esse dano, a pretensão indenizatória por ele, prescreve. Então a declaração de nulidade não prescreve, mas as consequências disso, sob o ponto de vista indenizatório, estão sujeitas à prescrição. Repetição de indébito, ressarcimento de danos, são situações que estão sujeitas à prescrição, mesmo que a origem seja uma nulidade, em que a nulidade em si não prescreve. Tá certo? Então eu posso vir a juízo e dizer, juiz, declare a nulidade aqui, tem 40 anos o fato. E o juiz dizer, ok, eu posso declarar a nulidade, ela resolve o seu problema. Aí você vai dizer, resolve porque vai deixar de me trazer problemas. Porque essa nulidade continua me trazendo problemas hoje. Então, se você declarar essa nulidade, eu vou deixar de sofrer aquele problema. Beleza. Agora, se eu disser, não, a mera declaração de nulidade não resolve o meu problema, porque eu não consigo mais reverter os efeitos que foram produzidos, eu preciso ser indenizado. E aí, o judiciário vai ter que olhar o seguinte, tá, mas para ser indenizado, o seu pedido indenizatório já prescreveu ou não prescreveu? E aí eu posso ter uma questão de prescrição que é derivada da nulidade, mas não é a própria nulidade que está sendo analisada sob o ponto de vista prescricional. São as consequências, os desdobramentos de eu reconhecer essa nulidade tanto tempo mais tarde. Por que o STJ hoje, né, tem esse entendimento mais sólido? Por uma questão de segurança jurídica, né? Para que eu não tivesse pedidos indenizatórios imprescritíveis, que a pessoa pudesse apresentar, ou as gerações futuras pudessem apresentar pedidos indenizatórios fundados lá atrás em uma nulidade, pudessem apresentar isso 100 anos depois, 200 anos depois. Então, o que a Corte fez foi separar as consequências. A declaração da nulidade pura e simples, beleza. Agora, o retorno ao estado anterior, quando isso envolver repetição de indébito, pretensão indenizatória, questões patrimoniais que podem ser prescritíveis, essas deverão ser analisadas de forma separada. Beleza? Então, esse é o contexto. O Homero só pedir 3 anos pelo 206 e retorno ao status quo. Então, perfeito. Se você está discutindo que essa nulidade continua produzindo efeitos hoje e que a declaração da nulidade dessa ata condominial ela faz cessar a produção de novos danos e ela por si só atende aos interesses do seu cliente, maravilha. E se ela produz um prejuízo mês a mês, você pediria, né, retroativamente o que ainda não prescreveu, se for uma repetição de indébito, você pediria os últimos 3 anos, a parte ainda não prescrita, você cessaria a ilegalidade e o que ficou mais para trás está prescrito, beleza, você não pede. Né? Então é isso que a gente vai ter sempre que olhar. A nulidade é absoluta, portanto não prescreve, ok. Mas declarar essa nulidade hoje me leva para qual posição?
ela resolve o meu problema, ela faz cessar uma situação irregular de hoje, é um ato que ainda produz efeitos hoje. Esses efeitos podem ser revertidos ou não podem ser revertidos. E aí, a partir dessas explicações, eu tenho que sempre formular essas perguntas, a partir das respostas que eu der a essas perguntas, é que eu vou saber se vale a pena ou não vale a pena uma ação agora. Porque essa ação pode não me levar a lugar nenhum. Uma declaração de nulidade de um ato de 40 anos que eu não posso mais reverter e que o pedido indenizatório já esteja prescrito, quer dizer, é uma ação que não me levaria a lugar nenhum. Tá? Então isso é o que eu tenho que olhar. E às vezes ela me leva, às vezes ela ainda é capaz de me proporcionar efeitos práticos relevantes que não foram atingidos por prazo nenhum. Tá? Essa é a ideia. E se fosse anulabilidade? Não. É isso, Alexandre. É uma situação em que eu ganho, mas não levo. Sim. Se eu tiver ali, reconheço que há uma nulidade 40 anos atrás, mas não é mais possível restabelecer ao status anterior, porque o restabelecimento teria que se dar por meio indenizatório, a pretensão está prescrita, eu ganharia e perderia. E veja, a sucumbência aqui seria mais pesada, né, do que a vantagem. Porque como o meu pedido indenizatório seria todo prescrito, eu seria sucumbente no pedido indenizatório. E como a pura declaração de nulidade não me levaria a lugar nenhum, não teria conteúdo econômico, eu acabaria sendo mais sucumbente do que vitorioso. Então tem que analisar isso antes, para que você não entre com uma ação que vai levar a mais prejuízo, né? Já teve o prejuízo no passado e levaria a mais prejuízo no presente. Tá certo? Agora, então, João Paulo, veja, essa ação, se eu entrar com tudo junto, né, eu quero a declaração de nulidade e, por consequência da nulidade, a condenação em perdas e danos, porque não é mais possível retornar ao estado anterior senão por meio de indenização, ou por meio de repetição de indébito, né, restituição de valores pagos, etc. Se esses pedidos vão vir juntos, eu tenho que analisar se esse segundo pedido, que é o condenatório, está prescrito ou não, para que eu não leve o meu cliente para um caminho ruim. Né? E a declaratória de nulidade pura e simples, eu tenho que ver se ela me serve para alguma coisa. Eu vou só fazer a declaratória de nulidade. Tá, beleza, mas ela vai me levar para algum lugar? Vai me levar para algum lugar em que eu mudo os efeitos presentes disso? Vai trazer para o meu cliente algum benefício ou é só para botar na parede? Assim, era nulo. Mas não vai resolver em nada. Eu tenho que analisar isso porque o interesse jurídico relevante ele está também no efeito que vai ser produzido por essa decisão judicial. Né? Se é uma declaratória de nulidade que não vai servir para absolutamente nada sob o ponto de vista prático, não adianta também. Né? Então, fazer a declaratória sozinha aqui, se ela não vai me proporcionar nenhum efeito prático, não adianta. Beleza. E o outro grau de invalidade? O outro grau de invalidade é a anulabilidade. Aí muda tudo. Na anulabilidade, a invalidade ela está associada a um interesse particular e não a um interesse público. A questão é de interesse privado. E como ela é uma questão de interesse privado, cabe ao particular pedir que esse ato seja considerado inválido por meio de um pedido anulatório. O juiz aqui ele não pode suprir isso de ofício. Por que ele não pode suprir de ofício? Porque a invalidade, no grau leve, que é o da anulabilidade, é renunciável. Porque como o interesse é particular, ele é disponível. Eu estou prejudicado, mas eu não quero discutir. E eu posso não discutir. Eu posso renunciar à discussão. Eu posso entender que aquela anulabilidade que me é prejudicial, eu não quero discutir ela. Eu quero deixá-la para lá. Então, como existe aqui um direito à renúncia, eu posso renunciar à questão da anulabilidade, o juiz não pode conhecer de ofício. Ele tem que ser provocado. A parte interessada tem que provocar o reconhecimento anulatório. Além disso, a anulação, ela tem prazo para ser requerida. Eu tenho que requerer a anulação dentro do prazo decadencial para isso. André, e qual é o prazo decadencial para eu anular um ato que é prejudicial a mim, mas não é prejudicial à sociedade? Depende. Ou a lei vai me dizer expressamente qual é o prazo para anular, por exemplo,
é de 4 anos o prazo para anular o negócio jurídico em que uma das partes foi enganada e foi levada ao erro por dolo do outro. Então eu tenho 4 anos a contar do momento em que eu pratiquei o ato, em que eu celebrei o negócio, eu tenho 4 anos para anular esse negócio em que eu fui enganado. Depois de 4 anos, se eu não impugnei aquele ato, se eu não pedi anulação, aquela invalidade fica sanada. Aquela invalidade, ela convalesce. É como se ela ficasse saudável. E aquele ato passa a ser considerado perfeitamente válido. Aquele vício, aquele defeito, ele desaparece. André, e se o legislador não previu um prazo específico para eu anular por este assunto? Então, o legislador não tratou esse ponto especificamente na legislação. Essa causa de anulabilidade não foi tratada expressamente pelo legislador. Quando não tratada expressamente pelo legislador a causa de anulação, a anulação deve ser proposta em até 2 anos da prática do ato ou da ciência de que o ato foi praticado. Porque às vezes eu sou um terceiro prejudicado que tem o direito de anular o ato. Eu não pratiquei o ato, mas sou a pessoa interessada em anulá-lo. E aí eu só posso, evidentemente, agir a partir do momento em que eu tomo conhecimento que o ato foi praticado. Então, são 2 anos, até 2 anos, da prática do ato, se quem vai pedir anulação foi quem praticou o ato, ou, se foi por um terceiro, do momento em que esse ato se tornou conhecido, a partir do momento que esse ato se tornou público ou chegou ao conhecimento dessa parte prejudicada. Então, se não há um prazo específico, o prazo será de 2 anos, isso está no artigo 172 179 do Código Civil atual. Então, lá no artigo 179 tem esse prazo de 2 anos. Então, veja que é um prazo curto, né? Eu tenho só 2 anos para pedir a anulação daquele ato. Se eu não pedir dentro desse prazo, não é ser julgado dentro desse prazo, é eu pedir dentro do prazo. Se eu não entrar com ação anulatória dentro desse prazo, o meu direito terá caducado, terá sido atingido pela decadência, e esse ato deixará de ser considerado inválido e será considerado perfeitamente válido. O caso julgado pelo STJ, terceira turma, no informativo 857, que é o RESP 2185015, eu vou botar depois aqui no texto dessa live, né? Então, lá tanto no meu canal do YouTube quanto aqui no feed, vai ficar lá a transcrição, é o RESP 2185015. No julgamento desse RESP, o STJ estava enfrentando uma questão de invalidade de uma cláusula de não concorrência. E na apreciação da invalidade dessa cláusula de não concorrência, o STJ concluiu que aquele caso era um caso de invalidade leve, ou seja, uma invalidade de interesse privado e não uma invalidade de interesse público, e que, portanto, seria no grau da anulabilidade. De modo que caberia à parte prejudicada alegar que aquela cláusula seria anulável, ou seja, seria inválida. Como não havia essa alegação, foi uma decisão de ofício pelo juiz e não um requerimento, o STJ reformou nesse ponto a decisão das instâncias inferiores, entendendo que não poderia o juízo reconhecer de ofício uma anulabilidade. A anulabilidade requereria necessariamente um pedido formulado pela parte interessada. E também reconheceu que haveria um prazo decadencial para que esse pedido anulatório fosse formulado. Então, sem entrar aqui no contexto da live de hoje exatamente no mérito da cláusula de não concorrência, mas apenas na questão da invalidade. Né? Então, na medida em que o STJ disse essa invalidade é de grau leve, é hipótese de anulação, o juiz não poderia de ofício declará-la, porque não era hipótese, né? Teria que ter sido provocado a isso e haveria prazo decadencial para essa provocação, que uma vez superado, não poderia mais gerar a invalidade do ato, ou da cláusula. Nesse caso era apenas da cláusula e não do ato como um todo. Beleza? Então, esse o contexto do informativo 857, envolvendo invalidade em grau mais alto ou em grau mais leve, nulidade absoluta ou anulabilidade.
Por último, é só uma notícia que eu queria compartilhar com vocês, tá? Eu não vou fazer aqui maiores considerações, até porque tive acesso ao inteiro teor da instrução normativa da Receita hoje pela manhã, um pouco antes de entrar aqui na live. É uma instrução normativa de 15 de agosto, instrução normativa da última sexta-feira da Receita Federal, sobre a questão do cadastro, né, do cadastro imobiliário brasileiro, que é um cadastro único de imóveis, que está no contexto da Lei Complementar 214 de 2025, a Lei da Reforma Tributária, né, da questão da reforma tributária sobre o consumo, e saiu a instrução normativa 2275 de 15 de agosto de 2025. Também vou colocar nos comentários aqui, né, dessa live, vou colocar aqui no texto e lá no canal do YouTube também vai estar na descrição do vídeo. Então, instrução normativa 2275-2275 da Receita Federal de 15 de agosto de 2025, dispondo sobre obrigações que os cartórios, tanto os de notas quanto os registradores, deverão cumprir em relação a compartilhamento de informações com a Receita Federal e com as receitas estaduais e municipais. Essas informações são preponderantemente sobre valores das transações, valores transacionados. Mas esse cadastro vai muito além disso, né? Um cadastro imobiliário brasileiro que pretende reunir num único lugar todos os imóveis que tenham registro no Brasil, sejam eles rurais ou urbanos. Então, todos os imóveis que possuem regularidade fundiária, que estejam regulares, sejam no registro rural, sejam imóveis urbanos, sejam imóveis rurais, esses imóveis vão fazer parte desse cadastro imobiliário brasileiro e o valor de mercado desses imóveis, a cada transação realizada com eles, vai ser objeto de alimentação desse cadastro. Dentre outras finalidades, esse cadastro imobiliário brasileiro, ele servirá para duas questões fiscais importantes. Dentre outras finalidades, para duas questões fiscais importantes. Tá? Primeira questão fiscal importante. Saber qual é o valor venal desse imóvel, qual é o valor de mercado pelo qual ele está sendo transacionado. Isso vai servir para balizar a cobrança de imposto de transmissão pelos estados, quando for causa-mortes e doações, né, o ITD ou ITCMD, e pelos municípios, quando for transação onerosa, né, o ITBI. Então vai servir tanto de parâmetro para o ITBI quanto de parâmetro para o ITCMD. Vale lembrar que o STJ decidiu que o município e o estado não podem arbitrariamente recusar o valor informado pelas partes e arbitrar um valor que não tenha uma base legítima de apuração. Mas esse cadastro, ele vai legitimar essa base. Uma vez que essas informações estejam reunidas, elas vão trazer essa legitimação para esse arbitramento. Então, isso é uma primeira função fiscal. E há uma segunda função fiscal desse cadastro, que é permitir, né, num segundo momento, identificar se esses imóveis estão ou não estão ocupados. Aí daí, se eles estão ou não estão ocupados, é porque, lembrem-se, os aluguéis passam a ser também fato gerador de IBS e CBS, que são os tributos sobre consumo, o nosso chamado IVA dual. E uma das formas de eu saber se aquele imóvel está gerando receita e o proprietário está omitindo essa receita, um dos caminhos será pelo cruzamento dessas informações cadastrais. Então esse CIB, ele vai trazer aí impactos relevantes, pelo menos dois deles a gente pode aqui destacar. A Elaine está pedindo para a gente fazer aí uma live só sobre essa iene e sobre o CIB, como é que essa coisa está rodando. A gente pode fazer sim, Elaine, vou aqui
fazer uma análise mais detida sobre essa instrução normativa, e a gente pode voltar a esse assunto numa live só para falar desse cadastro imobiliário brasileiro. Mas já fiquem super atentos, a partir de janeiro de 2026, esse cadastro ele passa a operar efetivamente. Hoje ele está em implementação, ele passa a operar. Então a gente precisa alertar aos nossos clientes que situações de informalidade que deram certo até aqui podem não dar mais certo depois. A partir de 2026, eu passo a ter um maior grau de exposição, tá, do particular a esse tipo de fiscalização. Mas a gente pode bater esse papo separadamente numa live só para isso. Beleza? Então, vou encerrando a live por aqui, mandando um abraço a todos que participaram, meu agradecimento a todas as perguntas que vieram, que ajudaram muitíssimo aqui a essa live ser rica para todos nós como troca. Uma excelente semana e a gente vai batendo esse papo aí. Eu aviso a vocês sobre essa live específica da CIB. Se não for a próxima do Começando Direito, de repente aí eu faço uma especial só para isso. Uma boa semana a todos, um abraço e até a próxima.